Itumbiara, 8 horas 56 minutos, 22 graus aqui no estúdio do Diário de Itumbiara. E hoje é dia, semanalmente, o Diário reserva para você um espaço para falar sobre a história de Itumbiara. Recontar a história de Itumbiara. O município de Itumbiara, ele não possui aí ainda um acervo de livros que possam melhor contar essa história. E o Diário está pesquisando, está buscando para poder trazer essa história para você, recontada. Você, quando pesquisa, tá lá, foi fundada em 1824, emancipada em 1909, não tem muito mais além do que isso. E nós vamos trazer mais detalhes. O Diário já trouxe alguma coisa sobre a fundação, sobre a emancipação. E o último programa nós falamos sobre o coronelismo. Agora nós vamos falar hoje, num espaço de tempo, é possível demarcar essa história: fundação, emancipação, coronelismo e agora a era Vargas e do interventor federal em Goiás, Pedro Ludovico. Foram 15 anos. Mas antes, vamos lembrar o que a gente já passou aí, antes de entrar especificamente nesse espaço do Pedro Ludovico. Eu vou ali para o quadro para passar para vocês o que aconteceu nesse período. Nós vamos relembrar o que já foi passado aqui para você. Vamos lá, então. Quando se fala em Santa Rita do Paranaíba, embora o município não leva muito em consideração, nós já falamos, essa fundação em 1824. E por que não leva? Porque não há documentos que comprovem que foi fundada em 1824 e como está escrito que Cunha Matos, um marechal que se tornou deputado somente em 1826, poderia ser o responsável por essa fundação. Não há documentos entre 1824 até 1835, quando se tem o primeiro documento que comprove essa fundação por Cunha Matos. Então é por isso que não se comemora, está lá na bandeira, conta-se informalmente, mas não se tem documentos. Então esse é a primeira parte da história de Santa Rita do Paranaíba, que trataria da fundação. E aí a história de Santa Rita do Paranaíba, é provável que tenha começado, os primeiros chegaram com a construção da estrada nova de Uberaba para Anicuns, assim chama-se no primeiro documento oficial que tem da arrematação do porto de Santa Rita do Paranaíba em 1835. Mas poderia se atribuir também a fundação com documentos que a igreja tem da construção de uma capela a partir de 1840, a doação de terra em 1842 e a criação da freguesia em 1852. Então esse é o primeiro período que vai ali de 1824 a 1852, que está Porto, Distrito. Isso ocorre a partir da independência do Brasil, 1822. Se torna um império. A primeira Constituição, 1824. Tem-se a província de Goiás. E aqui, um distrito, o distrito e freguesia de Santa Rita
do Paranaíba. Distrito, a divisão territorial, fazia parte do município de Santa Cruz de Goiás. Freguesia, uma divisão territorial da Igreja Católica que tinha e trabalhava junto com o Estado, junto com o Império. Então tem a figura do padre, que era importante na administração, então, daquele distrito. E aqui, além da igreja, que ocupa esse ponto central, inclusive está aqui no centro histórico de Tubiara, a igreja de Santa Rita, também uma recebedoria, porque se tinha um porto e uma estrada, era necessário um posto de fiscalização, que foi arrematado por particulares em 1835, 1842, e a partir de 1853, a província de Goiás tomou conta. Então, esse foi o primeiro capítulo que nós tratamos das possibilidades de quando ocorreu a emancipação de Santa Rita do Paranaíba, 1824. Não a possibilidade de, a partir da doação de terras para a igreja, assim que muitas cidades foram fundadas, doce patrimônio, que era só posse, né, daqueles fazendeiros que ocuparam aqui a região, e depois doado para a igreja. Forma-se um núcleo urbano, a maioria são proprietários de terra, trabalham nas fazendas. E aqui, como se construiu realmente essa estrada entre Uberaba, precisava se construir uma estrada mais ao sul de Goiás, porque realmente não tinha, né, esses meios de comunicação aqui para o sul. Então construiu-se a estrada, construiu-se o porto. Essa está a origem. Então foi o primeiro capítulo que nós tratamos aqui de Santa Rita do Paranaíba. No segundo capítulo, na segunda parte da história, vamos lá? Já tratamos, então, da emancipação. E aí, 1909, 16 de julho e 12 de outubro. Por que duas datas? E por que um capítulo especial? E até escrevemos um livro específico sobre essa história. Vou localizá-lo aqui. Está aqui. E é interessante, porque ele liga a chegada de Hermenegildo Lopes de Moraes aqui em Santa Rita do Paranaíba, que casa com a família, uma das mulheres, a dona Francisca Carolina Marquês, que foi uma das primeiras famílias que chegaram aqui de Uberaba. Ela nasceu aqui, mostra essa ocupação desse espaço. Famílias vindo de Minas Gerais ocupam as terras. O coronel Hermenegildo saiu lá de Itaberaí, que chamava Curralinho. Era um tempo em que soldados que iam para a Guerra do Paraguai, aqui eram dos caminhos, e ele ofereceu transporte, mercadorias, ficou rico aqui, casou com dona Francisca Carolina e foram para Morrinhos, onde se tornou um grande líder, e a sua família também. Então esse livro trata disso, fala dessa história, e vamos chegar aqui na emancipação de Santa Rita do Paranaíba. Ou revolução, ou golpe, a gente prefere golpe 1909 em Goiás. Foi o segundo capítulo que a gente tratou. O primeiro fruto desse golpe político, em que o Hermenegildo Lopes Filho, que era filho do grande fazendeiro, do grande coronel que esteve aqui, casou e foi para Morrinhos. Seu filho estudou, foi para São Paulo. Isso é o que ocorria nesse tempo. Os homens iam para São Paulo para estudar e ocupar os grandes cargos, senador, deputado federal. Os coronéis ficavam aqui, cuidando das vilas do estado. E também do Congresso Estadual, né? Tinha deputados e senadores. Então, o Santa Rita do Paranaíba, como município, é o primeiro fruto desse golpe político em Goiás de 1909. Briga entre os grupos políticos
de Xavier de Almeida, que teve uma filha que se casou com uma filha de Hermenegildo Lopes de Moraes, a gente sempre está falando nesse nome, né? Criou um centro político forte em Morrinhos, porque o governador do estado estava ligado com essa família de Morrinhos, que teve um racha com o grupo do Leopoldo de Bulhões, Totó Caiado, Eugênio Jardim, que formaram outro grupo, né? E eles é que vão dominar, sai de cena Xavier de Almeida, e esse grupo vai dominar até 1912, e depois Totó Caiado, de 1912 a 1930, que é outro capítulo. Então a gente tratou dessa emancipação de Santa Rita do Paranaíba, que ocorreu em 16 de julho, né? A gente explicou por que ocorreu em julho. Quando o Xavier de Almeida ganhou a eleição, porque ele elegeu o sucessor de Miguel Lima, que era um do seu grupo político. O Hermenegildo Lopes de Moraes Filho, aqui de Santa Rita, foi eleito governador, mas não foi aceito o resultado, e esse grupo de Totó Caiado, Eugênio Jardim, Leopoldo de Bulhões, deu o golpe político e colocou o que não tinha ganhado, o Urbano Gouveia Coelho, como governador, e o Hermenegildo Lopes saiu, mesmo tinha que ter vencido no jogo, no voto. Como o Congresso Estadual reunia ali de maio a julho, não reconheceram esse resultado, não assumiu o Hermenegildo Lopes, assumiu o Urbano Coelho, e aí um dos primeiros atos que eles fizeram foi emancipar Santa Rita do Paranaíba de Morrinhos, justamente para enfraquecer Morrinhos. E marcou a data 12 de outubro para a instalação. Então, ficou-se na data central do município para comemorar o aniversário, 12 de outubro. Isso através de um decreto do então governador que assumiu, Urbano Gouveia, em setembro de 1909. Então, nós tratamos dessa emancipação em um programa específico. E aí, nós seguimos na história, então, fundação, emancipação, e fomos para o terceiro capítulo. Vamos relembrar aqui. No terceiro capítulo, nós tratamos do coronelismo. 1909, 1930. Nós tínhamos os coronéis lá do tempo da Guarda Nacional, que foi criada em 1831, como lá no período do Império. Como o governo imperial não confiava no exército, eles faziam o exército, criou uma Guarda Nacional e dava o comando nas vilas para os fazendeiros poderosos cuidar ali da segurança. Então formou a Guarda Nacional, e quem comandava aquelas vilas ali da Guarda Nacional eram os coronéis. Tinham outros cargos, mas eram os coronéis. E depois veio a Programação da República, 1889, 1891, começou-se a Primeira República. Então, isso ocorre na Primeira República. Santa Rita do Paranaíba só vai emancipar em 1909. Então, por isso que nesse segundo capítulo a gente tratou de 1909 a 1930, embora a Primeira República seja da Programação da República até o golpe ou a Revolução de 1930. Então, em outro programa a gente tratou específico disso aqui, como que funcionava, né? Aí você vai observar que Santa Rita do Paranaíba, de 1930, 1909 a 1930, praticamente não muda o poder, o comando. Fica sempre com o coronel Cid Pereira de Almeida. Porque desde 1898 a 1902, ali com Campos Salles, criou aquela política do café com leite, ou política dos governadores. Lá no município, tinha um coronel que cuidava ali do curral eleitoral. Eles alistavam, eles realizavam as eleições,
E, por exemplo, só dava Partido Democrata, que era o partido do Totó Caiado, em Goiás. Só ganhava eles. Por quê? Porque eles controlavam ali as eleições. Chamavam os políticos dos governadores por quê? O coronel aqui controlava a eleição, elegia o presidente do Estado, e o presidente do Estado elegia ali, ora, o presidente do país de Minas, ora, de São Paulo. Por isso, política do café com leite. Então funcionava assim. O coronel Cid Pereira de Almeida controlava aqui Santa Rita do Paranaíba. Por isso, ele vai, ora está como intendente, ora está como presidente do conselho, e só ganha o Partido Democrata. Para se ter uma ideia desse poder, em 1926, teve a eleição para presidente. Aí, como controlava no município, o grupo dele aqui ganhou mais de 500 votos contra 111 do Menezes Júnior, que era um líder que rachou esse Partido Democrata aqui na região, mas ocorre também porque é uma racha lá no estado entre o grupo Totó Caiado e Mário Caiado, seu primo. Há uma briga com o Poder Judiciário, o Mário Caiado era desembargador. Esse racha cria uma reação democrática. E aqui em Santa Rita do Paranaíba, há esse racha. E o grupo do Menezes Júnior, que era um engenheiro, nasceu em São Paulo, veio para cá, né, para demarcar terras por volta de 1922, tornou-se um líder político, engenheiro formado no exterior, né, nos Estados Unidos. E a partir de 1926, esse grupo, que a gente até chama no nosso livro, tem outra obra também, que a gente conta essa história, né, que nas barrancas de Santa Rita do Paranaíba, de 1830 a 2011, a gente conta esse período do coronelismo. Então é assim que funciona a política local. Por que só ganha Coronel Cid Pereira de Almeida, ou seu pai, Militão, ou o seu irmão, Rui Pereira de Almeida, ou o seu sócio, né, o Ronan? Porque controlava toda a política local, só ganhava o Partido Democrata. Mas aí tem esse racha, e é interessante que no capítulo de hoje nós vamos falar sobre a partir de 1930, que é considerado um período de modernização. Teria Santa Rita do Paranaíba antecipado isso no racha Cid Pereira de Almeida Menezes Júnior, porque esse grupo Menezes Júnior era engenheiros, doutores. Ele muda a política local, ganha, mas só vai governar ali praticamente em 1929 e 1930. Totó Caiado no estado controla toda a política no estado, e aqui local controla Cid Pereira de Almeida até 1926. Mas 1927 a 1930, Totó Caiado também acerta ali com o Menezes Júnior, e eles terminam até 1930. E aí que nós vamos entrar no capítulo de hoje, o que ocorre depois com a Revolução de 1930. É o que nós vamos falar hoje no nosso terceiro capítulo. E aí, vamos falar da terceira, da quarta república, vamos falar o que acontece entre 1930 a 1945. Mas eu vou sentar para poder a gente falar melhor sobre esse período. Aqui foi só lembrando o que já está gravado, o que já está recontado da história de Santa Rita do Paranaíba. Vamos lá, então. Eu vou tomar uma água aqui para a gente contar o que aconteceu nesse período. São 9h15. Vamos lá, então. O que ocorre entre 1930 a 1945. Por que dividir esse período? A gente viu que é um período distinto do coronelismo. E podemos subdividir também esse período em 1930 a 1934, que é do governo provisório, né? Quando ocorre essa revolução
insatisfeitos, né? Porque a gente já viu, né, na Revolução de 1930 as razões. A política café com leite ali, o Washington Luiz, que é o último presidente eleito nessa política, ele escolhe seu sucessor, o Júlio Prestes, que vence a eleição, mas revolta Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, e cria-se um grupo de revolucionários. E aqui em Goiás vai ser o Pedro Ludovico, inclusive vai para Uberlândia, entra lá por São Simão, né? Chega lá em Rio Verde, quando chega é preso em 1930, porque ele faz parte. Isso ocorre entre 3 a 24 de outubro de 1930. Nós vamos ter um novo grupo político no poder. Então, o Pedro Ludovico é preso lá em Rio Verde, mas quando vai sendo levado para a então capital, a cidade de Goiás, a Revolução saiu vitoriosa e ele, de preso, se torna líder e vai liderar em Goiás de 1930 a 1945, nessa primeira fase. E aí a gente tem uma primeira fase de governo provisório, de 1930 a 1934. Se tem uma Constituição, né, que é convocada em 1933 e ela sai em 1934, então a gente tem um segundo período constitucional, que inclusive tem eleição aqui em Santa Rita do Paranaíba. Praticamente é a primeira eleição para prefeito em Santa Rita do Paranaíba. Só que dá zebra. Somem quase 200 títulos em um hotel aí da cidade. O coronel Cid Pereira de Almeida, que antes estava com Totó Caiado, entra para o grupo de Pedro Ludovico e vai estar nesse governo provisório e vai ser nomeado prefeito inicialmente, em 1933, 1934. Depois vai ganhar a primeira eleição. Mas essa eleição é anulada. E aí nós vamos ter mais uma derrota dele. Ele que perdeu para o Menezes Júnior no final do período do coronelismo e agora perde no voto para o Carlos Santos. E aí nós temos um terceiro período que é do Estado Novo. Um novo golpe no período Vargas. E aí nós vamos continuar com interventores e prefeito nomeado em Santa Rita do Paranaíba. Por isso que na era Vargas Pedro Ludovico há essas três divisões. Uma primeira que é provisória, tem uma junta provisória em Santa Rita do Paranaíba. O Amélio é nomeado prefeito pelo interventor Pedro Ludovico. Depois, o coronel Cid Pereira de Almeida é nomeado também prefeito. E aí vem a primeira eleição. E depois, no terceiro período do Estado Novo, são nomeados 2 novos prefeitos. Então, esse período é o resumo político. E aqui nós vamos tratar 10 tópicos. A Revolução de Vargas, que a gente já deu início falando. A Revolução Constitucional São Paulo, né, não satisfeito, porque o Vargas prometeu que ia logo convocar eleições, uma nova Constituição, e demorou, então. Teve esse movimento que começou em São Paulo, mas que acabou sendo abafado, né? Santa Rita do Paranaíba vai ter um primeiro crime político. Embora alguns, quando é um crime político, acaba não se concluindo por isso, fica ali, não sabe o motivo. Aquele que teria assassinado acaba morrendo, mas acaba sendo um crime político, como ocorreu outros no período. Menezes Júnior morre em 1933. Então, ele era homem forte também do grupo de Totó Caiado antes de 1930. Não é bem visto a partir da Revolução. O coronel Cid Pereira de Almeida mudou de lado, já não era Totó Caiado, já era a favor de Pedro Ludovico. Então, no começo ali, no governo provisório e na primeira eleição, ele se dá bem, mas depois é um período que é chamado justamente de modernização, é um período que se quer desvincular do coronelismo e não ficaria bem, né, para o próprio Pedro Ludovico, que tem esse discurso, que está ligado ao coronelismo passado. Então, por isso que a gente vai ver a partir de 1936 a escolha pessoal de Pedro Ludovico para nomear prefeitos aqui em Itumbiara, e não desses grupos anteriores. As eleições que ocorrem em 1935, porque com a nova Constituição, em 1934,
ela previu que teria as eleições municipais e teve. Só que essa eleição foi anulada e em 1936, em julho, o Carlos Santos ganhou do candidato do coronel Cid Pereira de Almeida e se tornou prefeito, mas vai ser curto prazo, porque logo em 1937 tem o golpe político do Vargas de novo, surge o Estado Novo. E aí vem interventores que vão ficar bom tempo, né? Aníbal Jajá, 2 anos, e o José Gomes de Lima, que fica 6 anos, né? De 39 a 45, quando há aí a saída de Vargas do poder. Fim do Estado Novo, e nós vamos ter os 2 anos aí de transição. Mas o nosso bate-papo hoje, a gente vai recontar essa história, principalmente de 1930 e 1945, onde Santa Rita ainda vive muita dependência da política goiana, não tem uma história própria. A primeira é dos coronéis que ajudam no sistema para eleger o governador do estado, o presidente, que elege o presidente da república na política do café e do leite, controlar a eleição aqui local. É só um grupo político que vence a eleição, não tem adversário, é só o Partido Democrata. Começa os primeiros rachas, né? Grupo Menezes Júnior contra o grupo do coronel Cid Pereira de Almeida. E aí tem tiroteio, e isso vai resultar nessas brigas políticas que a gente considera crime político de 1933, da morte de Menezes Júnior. A gente falou no início, né? Como se dá essa Revolução de 1930. A história de Santa Rita do Paranaíba está ligada à era Vargas, o que ocorre no Brasil e o que ocorre em Goiás, com a nomeação do interventor Pedro Ludovico. Sai de cena os coronéis, sai de cena Totó Caiado, que inclusive vai preso, né, lá para o Rio de Janeiro. Inclusive, alguns artigos que a gente leu, livros, né, tem muitos livros que explicam isso. Foi recomendado para esse pessoal sair de cena, né, não fica. E o Menezes Júnior continuou aqui, né, político. Inclusive, foi um dos primeiros deputados a serem eleitos aqui por Santa Rita do Paranaíba, 29 e 30. Continuou. Isso a gente ouviu de história de pessoas que tiveram familiares que participaram dessas disputas políticas nesse período e está nesse livro que a gente escreveu. Então a gente tem a figura de Vargas, que toma o poder, né, respeito à vitória do Júlio Prestes, da política dos governadores, assume o poder, vence a Revolução Constitucionalista de 32, iniciada por São Paulo, nomeia Pedro Ludovico como interventor federal e cria-se um código, né, o Código dos Interventores, que permite ao interventor federal, Pedro Ludovico, nomear os prefeitos dos municípios. E aí ele nomeia o Amélio do Carmo aqui. Primeiro tem um governo provisório, uma junta, né, que o coronel Cid Pereira de Almeida faz parte, porque ele luta nessa revolução contra o grupo de Totó Caiado e Menezes Júnior. Então, é simpático a Pedro Ludovico, ele está do mesmo lado, por isso que assume e vai ser nomeado após Amélio do Carmo, 1932, até 1935, quando ele é eleito prefeito, ele é nomeado prefeito e vai ser o primeiro prefeito eleito. Porque antes de 1930 não há essa figura do prefeito, há de intendente. É preciso. Porque isso tudo respeita à Constituição. Primeiro nós temos a de 1824, que vai até 1891. Santa Rita do Paranaíba é só um distrito, né? Então não tem influência. Mas já a primeira Constituição tem. E aí a gente tem a figura do Conselho Municipal de Intendência e a nomeação do intendente, que sempre o coronel Cid Pereira de Almeida controlava aqui até 1926. E depois Menezes Júnior comandou até 1930. A partir de 1930 quer mudar isso, é justamente combater, né? Vem sobre, traz um rótulo de modernização, vai mudar a capital de Goiás para Goiânia, justamente para mudar essa característica de Goiás, está muito ligado ao coronelismo, ao Totó Caiado, né, dos coronéis, para um novo comando moderno, que vem aqui do sudoeste, né, que apesar de nascer em Goiás, na cidade de Goiás, Pedro Ludovico formou como médico,
medicou em Bela Vista, depois foi para Rio Verde, onde ali se tornou um líder político. E ele tem participação na Revolução de 30, por isso que é nomeado interventor federal. E aí há uma mudança do poder novamente, né? A gente observa, sai lá de Goiás, o Totó Caiado dominava a política goiana, 1909, 1930. Para o sul e sudoeste, que ganha importância aqui, né? Ganha importância. Há aspectos positivos também, não é só o controle da eleição, né? Do Coronel Cid Pereira de Almeida, a questão de abertura de estradas, como, por exemplo, daqui para Rio Verde, Mineiro, que ele tem um papel importante, né? Mas funcionou dentro de um sistema que era para controlar as eleições e ligado aos coronéis. Então vem essa questão da modernização. Mas nesse período, Santa Rita do Paranaíba não participa. Como não participou? Né? Os coronéis só elegeu realmente um deputado que estava morando aqui, embora fala que Posidônio era de Pouso Alto. E aqui se diz ele ser o primeiro deputado, né, 1909 a 1912. O Menezes Júnior é a primeira liderança que consegue ser eleita deputada. E é bom lembrar que não existia justiça eleitoral nesse tempo, eram os coronéis que controlavam o sistema eleitoral. A partir de 1932 a gente vai ter a justiça eleitoral. E aí é uma obra interessante lançada agora em 2024, inclusive tem a participação do promotor Jales Ketz, que é um doutor em história, do Francisco Itami Campos, da Chaú, né? E é muito interessante, traz esses aspectos eleitorais, mostrando tudo isso, como eram organizadas as eleições. Então, há nesse aspecto também de eleição de mudar, né? Sai os coronéis que controlavam as eleições, alistamento, a contagem dos votos, só davam esses partidos. Mas dá uma mudança do poder para o outro, porque aí quem vai ganhar vai dar a maioria do Partido Social Republicano. Era o partido, né? Nós vamos ter nessa época. O que era Partido Democrata passa a se chamar coligação, vai eleger poucos deputados federais, senadores, governadores, porque é praticamente só um período em que há interventor, um curto período constitucional, tem esse governador Pedro Ludovico eleito por voto indireto pela Assembleia, porque só funciona esse período constitucional em 3 anos, como só tem uma eleição aqui também em Santa Rita do Paranaíba. Mas deixa de ser eleição controlada pelos coronéis para se ter uma justiça eleitoral. E aí é interessante que nós vamos ter essa primeira eleição em Santa Rita do Paranaíba. E aí nós vamos ter essas figuras, né? Getúlio Vargas é o presidente, 1939 a 1945. Pedro Ludovico, interventor, 1930 a 1945. Há 3 períodos aí que a gente divide, né? Governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. E que influencia aqui em Santa Rita do Paranaíba? No governo provisório, a gente tem as figuras que são nomeadas. Primeiro, uma junta provisória que tem o Amélio Marques, o Cid Pereira de Almeida, Edílio Barra, nessa junta provisória. Depois é nomeado o Amélio Marques, comerciante que tem aqui, perto do Diário ainda. A gente vê, é um dos casarões aqui na Benjamin Constant, que ainda, onde funciona o Diário, ainda que tem características antigas. O Amélio Marques tinha na esquina, e esse casarão mantém ainda grandes características dessa época. E é desse pedacinho também que vai morrer o líder, o Menezes Júnior, em 1933. Então, as figuras como prefeitos nomeados no primeiro período, Amélio Marques Cid Pereira de Almeida. Primeira eleição, Cid Pereira de Almeida eleito. E depois vem os 2 últimos prefeitos nomeados, aí já no Estado Novo, Aníbal Jajá e José Gomes Lima. Então, as figuras que aparecem bem, aquele embate que começou em 1926, o Grupo Menezes Júnior com o Grupo Cid Pereira de Almeida, isso vai acabar em 1933 com a morte de Menezes Júnior. Que não se chega à conclusão se foi crime político ou não. É como ocorreu em 2016, né, com a morte de Zé Gomes, não se chega à conclusão, poderia ter sido uma discussão, ou foi crime político. Né? Então, isso na história desse primeiro crime político em Santa Rita do Paranaíba não há
um total esclarecimento, como ficaram certas dúvidas também em 2016, né? Mas eram crimes que estavam ligados a embates políticos ali que estavam ocorrendo na época, né? Mas crime político ou não, ficou em aberto. Revolução de 1930, então, dá início a esse novo período. Então, depois dos coronéis, a gente vai começar esse novo período com a Revolução de 1930 e a figura de Pedro Ludovico como interventor federal em Goiás. Nós temos como governantes, então a gente reforça isso nesse período, primeiro governo provisório, há uma junta provisória em Goiás, com Pedro Ludovico, Mário Caiado e mais um outro, mas o Pedro Ludovico leva vantagem e acaba sendo nomeado interventor. Aqui a gente tem o Cid Pereira de Almeida, mais 2 interventores. Como lutou na Revolução, o Amélio do Carmo é nomeado prefeito, primeiro prefeito nesse período, era só nomeado. Então, em seguida, não se respeitava mais a Constituição de 1824. A partir de 1830, cria-se um Código dos Interventores, e interventores podiam nomear o prefeito. É por isso que ele nomeia 1930 a 1932, a 31 a 32 o Amélio do Carmo, 32 a 35 o Cid Pereira de Almeida. E aí a gente vai ter uma eleição. Por quê? Foi convocada a Assembleia Nacional Constituinte em 1933, ocorre a eleição dos deputados federais constituintes, 214. Depois, em 1934, nós vamos ter eleição para deputados e senadores e deputados estaduais. Em 1935, nós vamos ter eleições para prefeito. Então, a primeira eleição, e aí a gente vê os vácuos de história, né? E agora vamos entrar no poder legislativo aqui. Se for observar na própria página da Câmara Municipal, ela considera que tem um presidente em uma Câmara de Vereadores a partir de 1947. Mas não. Novas pesquisas, inclusive nesse livro, né, do Jales Guedes, artigos por ele escritos, sobre a história da justiça eleitoral em Goiás, a gente observa que teve eleição para prefeito e vereadores em 1935. E o melhor, Orlando Ribeiro, que também vai ser presidente em 1947, foi o primeiro presidente quando se tem essa denominação de vereadores. Porque antes, esses prefeitos nomeados não se tinha o poder legislativo, era só o prefeito nomeado. Mas com a Constituição de 1934, tem-se eleição de vereadores e tem-se eleição do prefeito. Vai durar um pouquinho, 3 anos, até 37, mas é um período constitucional. Aí tem esse fato marcante da morte de Menezes Júnior. É marcante porque foi um líder político que comandou a política local aqui de 1927 a 1930, grupo de engenheiros, fazendeiros, médicos. Por isso que a gente fala, né? É uma antecipação dessa modernização, né? O coronelismo em Santa Rita do Paranaíba foi antecipado, embora essa participação ainda do coronel Cid Pereira de Almeida em uma nova roupagem, e aí deixa o Partido Democrata e vai para o Partido Social Republicano do Pedro Ludovico por os 5 primeiros anos. Porque o lema, a retórica, é de que é um governo moderno justamente para mudar o que era arcaico com o coronelismo. Mas conviveu, né, em Santa Rita do Paranaíba, os coronéis com um novo governo, né, porque a figura de Cid Pereira de Almeida continua em evidência de 1930 a 1935, porque lutou, né, no grupo de Pedro Ludovico e teve esse reconhecimento. Né? Mas a partir de 1935, ganha a eleição, essa eleição é anulada, ele sai de cena e entra novos na política. Mas falando então sobre a morte de Menezes Júnior, que é um dos primeiros, é o primeiro líder político a ser assassinado em Santa Rita do Paranaíba. Então teve nesse período jornalista em Goiânia, farmacêutico em Catalão, em vários lugares, né? Teve, era muito, essas brigas políticas se resolvia, né, no revólver. É um período que
era muito acirrada essas disputas. E aqui em Santa Rita do Paranaíba, há essa morte, né? Contam que morava aqui na Benjamin Constant, o Menezes Júnior, que foi deputado, saiu do mandato com a Revolução de 1930 e continuou aqui. Era recomendado até, porque estava muito acirrada essas disputas, né? Quem estava ao lado do Totó Caiado, inclusive Totó Caiado foi preso, foi para o Rio de Janeiro, e ele continuou aqui e acabou sendo assassinado. E não há conclusão se foi crime político ou não. Conta, né? E no livro a gente pegou esses depoimentos que ele dizia a Benjamin Constant, virou na Marechal e foi assassinado com um tiro ali. Alguns foram presos, depois acabou se atribuindo a um senhor que acabou morrendo. E a história acabou por aí. Mas foi um líder, né? E foi deputado, né? Então ele foi além dos coronéis, porque foi deputado, grupo político, né? Deixou que foi além de Santa Rita do Paranaíba. E depois seu pai, a gente vai ver isso mais. Aliás, seu filho, que nasceu em 1933, no ano que ele morre, o filho dele vai ser um grande líder político em Goiás. Depois com Otávio Lage, né, no final da década de 1960 e início de 1970, que é o Menezes Júnior Neto, né? Luiz Barreto Correia de Menezes Júnior, líder político, né? E depois seu filho vai ser um grande, e quase chega a governador aqui de Santa Rita do Paranaíba. Então esse é o fato que marca em 1933. A gente vê que em 1930 tem a Revolução, nomeia-se o primeiro prefeito, Amélio do Carmo, depois o segundo prefeito, Cid Pereira de Almeida, e nesse período a gente tem a morte do Menezes Júnior. Esse é o primeiro período dos governos provisórios. Aí se tem a Constituição, que foi convocada ali pela Assembleia Constituinte em 1933, ela chega em 1934, marca a eleição para deputados federais, senadores, continua sendo nomeado governador, ele é eleito de forma indireta pela Assembleia Legislativa e tem-se eleições para prefeito. Aí sim, prefeito e vereadores, em que a gente tem a eleição aqui em Santa Rita do Paranaíba. Falando sobre, então, o Menezes Júnior, que morreu em 1933, chegou de Mococa a Santa Rita do Paranaíba por volta de 1922, 1926, 1927, organizou ali o racha, né? Como rachou em Goiás o Mário Caiado, primo do Totó Caiado, e ele teve nesse grupo que governou Santa Rita, ligado, né, ao grupo, que aí continuou ligado a Totó Caiado até 1930. 1929, eleito deputado estadual pelo Partido Democrata, foi assassinado em 20 de outubro de 1933, na rua Marechal Deodoro, aqui em Tumbiara. Então esse foi outro fato da história. E agora a gente entra nas eleições. Eleições de 1934. Essa sim, a primeira eleição que se elegeu um prefeito, se elegeu uma Câmara de Vereadores. 1935, seguindo a Constituição de 1934. Mas aí ocorre, criou-se a Justiça Eleitoral, né? Então não tinha jeito dos coronéis manipular ali as atas, o alistamento. Votava pouca gente, né? Porque os analfabetos não votavam, era quase 85%. Né? Os coronéis controlavam quem votava, então não perdia eleição, só dava Partido Democrático. Muda a partir de 1932 com o Código Eleitoral. A mulher pode votar, então vai aumentar os eleitores. Vai ter um controle, né, do Poder Judiciário das eleições. Mas o novo partido, que era o Partido Social Republicano, do Pedro Ludovico, vai dominar, que era o mesmo partido do Coronel Cid Pereira de Almeida. E aí eles vão ganhar, né? Eles não controlam a justiça eleitoral, mas vai controlar o eleitor. E aí é esse episódio, em 1935, de sumir em um hotel, né, que a maioria estava na zona rural, então vinha para votar. E eles deixaram esses títulos em um hotel. Sumiu, e aí vai ter o depoimento de 144 pessoas que seus títulos desapareceram ali. E isso vai influenciar na eleição. O Coronel Cid Pereira de Almeida tem maioria de 43 votos na eleição.
mas sumiram 144 votos que seriam da oposição. Comprova-se isso e a Justiça Eleitoral anula a eleição. Aí o coronel Cid Pereira de Almeida desiste, né? Ele fica por 6 meses como prefeito, tem eleição em julho de 1936, e aí Carlos Santos vence. Então começa um novo período. Mas nós tivemos então a eleição de prefeitos e vereadores. Venceu Cid Pereira de Almeida em 1935 com 43 votos, 32. A eleição oficial deu que a vitória dele foi de 32. Aí o jornal até de Uberlândia questionou e ele mandou uma correspondência para falar: olha, eu ganhei por 43, porque a urna que foi anulada eu ganhei por 11, então eu ganhei. Mas aí não há explicação sobre esses 144 títulos que sumiram, que era da oposição. Mas como tinha justiça eleitoral, então é eleito a Câmara de Vereadores nova e um novo prefeito em 1936, julho, porque essa eleição, né, 19 de julho de 36. Até bom a Câmara pesquisar isso, né, nosso parlamento. E o primeiro presidente foi realmente Homero Orlando Ribeiro, 1936 eleito. Eles conseguiram ser eleitos nas duas eleições, tanto na que foi anulada e depois na suplementar. Daí começa a aparecer a figura que será um dos líderes da UDN a partir de 1945, porque quem domina nesse período 1930 a 1945 é o Partido Social Republicano, que é o mesmo partido do Pedro Ludovico. O Partido Democrata até muda de nome para se chamar Coligação, né? Começa a ter alguns votos e ganha aqui em Santa Rita do Paranaíba na eleição suplementar que substituiu a que foi anulada. Então, Orestes Guimarães é eleito nessa primeira, Manuel José Barcela, Alcides Cota Pacheco, hoje tem ainda parentes, né? Eu acho que é avô do doutor Alcides Pacheco, já foi vereador, pré-candidato, né? Foi um dos primeiros vereadores. Orestes Borges Guimarães, Alcides Cota Pacheco, Homero Orlando Ribeiro, João Dias Ramos, João Ferreira da Costa, Major José Olímpio Xavier e Raul dos Santos. Então, não 1946, mas 1936 tivemos a primeira eleição para prefeito. A primeira foi em 1935, anulada. Em 1936 nós tivemos a eleição suplementar e aí o Carlos Santos venceu. Então nós tivemos essa eleição. E aí, nós passamos por 2 períodos. O provisório, que se nomeou Amélio do Carmo e Cid Pereira de Almeida, sem Constituição, né? Valia o Código do Interventor, e o interventor podia nomear. 1934 tem nova Constituição, que manda fazer eleições municipais, prefeito, vereadores, eleitos Cid Pereira de Almeida, final de dezembro de 1935. Essa eleição é anulada por causa de sumiram esses títulos. E então, em julho de 1936, vence Carlos Santos, que é contrário, né, ao PSE. Havia-se um certo desgaste. Então, é um novo grupo político. Mas aí, em 1937, é o novo golpe do Getúlio Vargas, né? Aí, diante de uma suposta ameaça comunista, dissolve o parlamento, não vale nada da Constituição, cria-se uma nova Constituição de 37 e aí não se tem mais eleição para prefeito. Aí os prefeitos serão nomeados pelo interventor federal. Isso vai valer de 37 e 45. É até interessante que nesse período, né, o que há de moderno em Santa Rita do Paranaíba? Uma proibição de 1932 de andar com carro de boi no centro da cidade, né? Estava começando a modernização. E esses 2 últimos prefeitos nomeados, Aníbal Jajá, 37, 38, né? Que é ali no final de 37, o Estado Novo, então ele fica 38, 39, e de 39 a 45, o José Gomes de Lima. E é sobre José Gomes de Lima como prefeito nomeado que se muda o nome do município de Santa Rita do Paranaíba
para Itumbiara. E aí se atribui a ele, né? Ainda tem parentes aqui em Itumbiara, diz que era muito estudioso, jornalista, e ele que teria sugerido esse nome. Isso obedece a um decreto de Getúlio Vargas de 1943, ou antes, em que diz que as cidades que tivessem o mesmo nome tinham a área Santa Rita. Aqui era Santa Rita do Paranaíba, por causa do Paranaíba. Santa Rita do Passa Quatro, Santa Rita. Tinha várias. Então, era para mudar. As mais antigas continuavam e as novas mudariam. E há essa sugestão. E aí é outra confusão em Santa Rita do Paranaíba. O nome da cidade. Não há comprovação, nenhum estudioso aí do Tupi-Guarani coloca como Itumbiara, Caminho da Cachoeira. Mas ficou, assim como a fundação, ficou o mito que foi em 1824, ficou também o mito que o nome seria Itu, Cachoeira, Embiara, Caminha. E foi o Caminho da Cachoeira, mas os estudiosos dizem que o significado é Itu, tudo bem, Cachoeira. Agora, Embiara, restos da caça, então, ao pé da letra, se fosse traduzir, restos da caça da cachoeira. É outra polêmica, mas a gente não vai falar dessa polêmica, porque nós queremos falar desse período. E aí, novamente, volta no interventor, 37 a 45, é um terceiro período, ou podemos falar numa... Se a Primeira República é a dos coronéis, a segunda é do governo provisório, a terceira seria essa constitucional, 34 a 37. Teríamos uma quarta república, que é do Estado Novo, nesse novo golpe político do Getúlio Vargas. E aí, insatisfeitos, os militares dão um golpe político e deixam o poder em 45. O Getúlio Vargas aí vem Gaspar Dutra. E aí nós vamos ter um período, né, de transição. Quando sai o Getúlio Vargas em 45, é por isso que a gente vai ter aqui um juiz governando as cidades, porque passa-se o comando da cidade, Romeu Estelita, se eu não me engano, ali em 1945, depois vai ser nomeados por um período ali, prefeitos, justamente que é um período de transição. Mas vai, enfim, começar a democracia, surgir novos partidos, aí nós vamos ver a UDN, o PSD, o PTB, e aqui nós vamos ter aí os embates, não é mais de coronéis, interventores, vai ser os embates democráticos de UDN e PSD, mas isso vai ser falado em outros espaços. Aqui estão os nomes desse período, né? Amélio do Carmo, primeiro prefeito nomeado nesse novo período, 31, 32. Cid Pereira de Almeida, 33, 35. Depois eleito prefeito em 35. Só comanda até julho de 36. Carlos Santos, aí sim eleito, comanda até o fim, com a entrada do Estado Novo, né? E aí vem dois prefeitos nomeados pelo interventor Aníbal Jajá, que vem de fora, José Gomes de Lima. Então aí são períodos diferentes, né? Acabou o período dos coronéis, saem de cena aqui os coronéis da cidade, os políticos da cidade, vem nessa transição o Estado Novo, o Aníbal Jajá, que era de fora, José Gomes de Lima, que é um nordestino lá do estado de Pernambuco. E aí é o período em que nós vamos ter mais uma vez um corte, porque aí nós vamos ter a democracia. Aí vão ser lutas do PSD contra a UDN, fazendeiros, comerciantes. Aqui a gente traz as fontes, né? 2 livros que eu escrevi sobre os assuntos, Santa Rita do Paranaíba, o livro do Almeida Neto, Cid Pereira de Almeida, da Academia Itumbiarense, confrade. Mendonça, Jales Guedes Coelho Mendonça, e tem um livro sobre a Assembleia Goiana de 1935, a mudança da capital, vários artigos sobre a situação de PS, Partido Democrata, Partido Social Republicano, e participa desse livro que conta a história da Justiça Eleitoral, né, do TRE, lançado este ano. Mas aí nós vimos, então, que há muito
muita coisa ainda aberta para ser pesquisada. E que a cada vez que se pesquisa, a cada nova obra que se surge, vão se tornando claras, vão clareando a história. Mas temos muito pouco das eleições que ocorreram no coronelismo, né? Os atos políticos desse período, tanto do coronelismo como desses prefeitos nomeados. E aqui marcaram, né, ficaram marcados nesse período republicano a morte de Menezes Júnior, 1933, e as eleições anuladas em 1935 e uma nova eleição de 1936. A mudança do nome de Itumbiara era uma cidade que estava em transição, né, que estava no novo cenário, melhorando a economia, porque aí já tinha vias, estradas que permitiam, né, a agropecuária se desenvolver. E a gente vai ver que depois da década de 50, 60, a cidade de aí sim, Itumbiara vai se tornar um grande centro, né, na agropecuária, muitas máquinas, muitas fazendas, há um grande desenvolvimento. Mas a gente continua perdendo, né, porque enquanto a estrada de ferro avançou, nesse período aqui chegou a Anápolis, depois vai chegar a Goiânia, já tinha chegado antes a Catalão, a gente só tinha estradas de terras. E não vamos ter um novo desenvolvimento a partir da construção de Brasília, mas com o desenvolvimento das estradas rodoviárias. Mas a gente fica por aqui, né, nesse período de 1930 a 1945, e a gente volta no próximo episódio para falar de Itumbiara, as disputas políticas a partir de 1945. Aí sim, eleições, disputas, UDN, PSD, depois da Arena, MDB, depois da década de 80, o pluripartidarismo. A gente vai recontar todas essas histórias para você. Um abraço, boa quinta-feira e a gente volta na próxima semana com recontos da história de Santa Rita do Paranaíba e depois de 1943, Itumbiara. Um abraço a todos, até lá.